Em uma manhã cinzenta de setembro de 1991, nas montanhas que cortam a divisa entre a Itália e a Áustria, dois alpinistas alemães faziam o que mais amavam. Exploravam a vastidão gélida dos Alpes de Ötztal. Eles não imaginavam que, ao desviaram seu trajeto original por conta de uma nevasca repentina, estavam prestes a fazer uma descoberta que mudaria para sempre a história da arqueologia moderna. Deitados sob uma camada fina de gelo e rochas, repousava, praticamente intacto, o corpo de um homem que viveu há mais de 5.000 anos. Não era apenas um esqueleto, mas sim um corpo com pele, músculos e até mesmo tatuagens ainda visíveis. Era como se o tempo tivesse congelado uma vida inteira ali, esperando silenciosamente para ser redescoberta. A princípio, acreditava-se que fosse o corpo de algum montanhista perdido durante o século passado. O resgate foi tratado com os protocolos usuais: cordas, helicóptero e muita cautela. Mas quando os peritos notaram que as roupas eram feitas de couro trançado à mão e o machado ao seu lado tinha uma lâmina de cobre incrivelmente pura, uma dúvida se instalou. A cena, aparentemente simples, se transformou em um portal para o passado mais remoto da humanidade europeia. A múmia, que passou a ser conhecida como Ötzi, o Homem do Gelo, tinha morrido por volta do ano 300 a.C. e carregando com ele não só ferramentas, mas também segredos sobre a vida e a morte naquele tempo ancestral. O corpo foi encaminhado para um centro de pesquisa em Bolzano, onde cientistas de diversas partes do mundo passaram anos estudando cada detalhe. O que descobriram ali chocou até os mais experientes. Ötzi não era um simples caçador, como muitos pensaram inicialmente. Ele carregava uma bolsa com cogumelos medicinais, cordas feitas de fibras vegetais, pontas de flecha inacabadas e uma estrutura de madeira que indicava conhecimentos rudimentares de engenharia. Suas roupas, feitas de couro de cabra e pele de urso, revelavam habilidade têxtil e conhecimento climático. Era um homem preparado, experiente, mas também aparentemente em fuga. Um dos maiores mistérios era de onde vinha e por que estava naquela altitude em pleno rigor do clima alpino. Testes de DNA em fragmentos de comida encontrados em seu estômago revelaram que ele havia se alimentado de carne de ibex e cereais poucas horas antes de morrer, o que indicava que ele havia passado por uma vila ou acampamento pouco antes de subir a montanha. O problema é que ele não carregava comida suficiente para uma expedição longa, nem utensílios para a caça prolongada. Algo o fez subir com pressa, como se estivesse fugindo de um perigo iminente. Mais intrigante ainda foi a descoberta de uma flecha alojada em sua omoplata esquerda. O ângulo do ferimento indicava que o disparo fora feito por trás, provavelmente por alguém que o perseguia. O projétil perfurou uma artéria e, mesmo que ele tenha tentado resistir, perdeu muito sangue e acabou sucumbindo ao ferimento. No entanto, a flecha havia sido removida. Isso levantou hipóteses ainda mais perturbadoras. Teria Ötzi sido traído por alguém próximo? Ou teria tentado salvar-se sozinho, arrancando o projétil na esperança de sobreviver? Ao seu redor, o gelo preservou ainda mais perguntas do que respostas. Outro detalhe que chamou a atenção foram as mais de 60 tatuagens espalhadas pelo seu corpo. Diferente das tatuagens estéticas que conhecemos hoje, os padrões de Ötzi eram feitos com carvão vegetal inserido sob a pele e localizados em áreas que coincidem com pontos de acupuntura. Curiosamente, ele apresentava sinais de doenças degenerativas na coluna e nos joelhos, o que levantou a possibilidade de que essas tatuagens tivessem uma função terapêutica ou ritualística. Seria aquele o indício mais antigo conhecido de uma prática medicinal baseada na dor e cura através de marcas no corpo? Apesar de tudo o que já foi descoberto, Ötzi permanece uma incógnita em muitos aspectos. Ele foi vítima de um crime? Estava em guerra?
Era um curandeiro, um caçador ou talvez um líder espiritual? Nada é certo. E é exatamente esse mistério que faz com que sua história continue tão fascinante. Os estudos sobre ele continuam até hoje, mais de 3 décadas após sua descoberta. E novas tecnologias, como a tomografia computadorizada em altíssima resolução, revelam detalhes até então invisíveis. Pequenas fraturas, grãos de pólen, partículas de cobre impregnadas em suas unhas. Cada microscópio revela um pedaço a mais do quebra-cabeça, o que torna Ötzi diferente de outras múmias famosas como as egípcias é justamente o fato de ele não ter sido preparado para a eternidade. Ele não foi embalsamado, não foi envolvido em tecidos sagrados, nem enterrado com rituais grandiosos. Morreu no meio da natureza, em um momento de tensão ou fuga. E seu corpo foi protegido pelo acaso, ou quem sabe pelo destino. Ao invés de ser preservado por escolha humana, foi o próprio ambiente que o imortalizou. O gelo o envolveu como um sarcófago invisível, e ali ele repousou por milênios, até ser entregue novamente ao mundo por uma trilha errada de 2 aventureiros modernos. E você já parou para pensar em quantas histórias estão soterradas sob a terra, o gelo, ou até mesmo sob os escombros de antigas civilizações? Quantos homens e mulheres viveram vidas completas, intensas, carregadas de significado, apenas para desaparecerem sem deixar rastros, esperando apenas que o acaso os revele novamente? Nos anos seguintes à descoberta de Ötzi, laboratórios inteiros se dedicaram exclusivamente a examinar cada centímetro de sua história congelada. Mas o que mais fascinou os cientistas e os apaixonados por mistérios antigos não foi apenas o que ele levava consigo, e sim o que isso dizia sobre a complexidade do mundo em que vivia. A impressão que se tinha é que Ötzi não era apenas um homem do Neolítico. Ele era o retrato de um momento de transição profunda na história humana. Um tempo em que os povos deixavam de ser apenas caçadores e coletores e começavam a se organizar em sociedades mais complexas, com papéis definidos, especializações e até conflitos territoriais mais sofisticados. Entre os itens encontrados com ele, havia um curioso artefato, uma espécie de amuleto preso a um colar de fibras vegetais trançadas com uma pequena pedra polida no centro. Não era uma joia comum. Estudos mostraram que a pedra continha minerais que só existem em regiões distantes, muito além do alcance normal de um homem daquele tempo. Isso levantou uma hipótese audaciosa. Ötzi poderia ter feito parte de uma rede de trocas entre tribos distantes, ou talvez tivesse sido um mensageiro, um diplomata, ou mesmo um peregrino. A peça, por menor que fosse, revelava uma conexão muito maior do que imaginávamos para aquele mundo tão antigo. Mas o que mais inquieta os especialistas até hoje é a contradição que Ötzi representa. Ele carregava o machado de cobre mais antigo já encontrado, uma tecnologia extremamente avançada para sua época, e ao mesmo tempo ferramentas rudimentares feitas de sílex. Era como se vivesse entre 2 mundos, o velho e o novo, entre a tradição ancestral e uma nova era que começava a surgir. Isso pode explicar por que, mesmo estando em posse de um item de tanto valor, acabou sendo caçado como um animal. Talvez o conhecimento que ele carregava fosse perigoso demais para alguns, ou invejado demais. E quanto mais se aprofundavam em sua história, mais detalhes curiosos surgiam. Os restos de grãos de trigo e cevada em seu intestino indicavam que ele tinha acesso à agricultura, mas também foram encontrados restos de carne selvagem, o que sugeria uma dieta mista. Isso contradiz a ideia simplista de que ele fosse apenas um homem da floresta. Ele vivia entre o mundo dos que plantavam e colhiam e dos que precisavam caçar para sobreviver. Essa ambivalência não era apenas alimentar. Estava presente em tudo que carregava,
a lâmina de cobre e a ponta de sílex, a veste de pele de urso e o cordão trançado com padrões finíssimos. Ele era, de certo modo, uma ponte viva entre dois tempos. O local de sua morte também passou por uma reinterpretação. Inicialmente visto como um acaso, uma trilha solitária, onde caiu após uma emboscada, hoje acredita-se que tenha sido um ponto estratégico. Escavações na área revelaram vestígios de outros objetos de épocas semelhantes, o que indica que aquele passo montanhoso era uma rota de passagem. Talvez até uma trilha sagrada, usada por diversas tribos ao longo dos séculos. E se Ötzi estivesse ali por um motivo maior? E se ele estivesse tentando proteger algo, levar uma mensagem, fazer um ritual? Outro ponto que levou a diversas especulações foi a posição do seu corpo, ligeiramente encolhido, com um braço dobrado em direção ao peito e a outra mão esticada. Era uma posição de dor, sim, mas também de resistência. Muitos acreditam que ele lutou até o último segundo. As fraturas em sua mão direita, por exemplo, sugerem que ele tentou se defender antes de ser atingido. Isso dá um contorno quase cinematográfico à sua última hora. Imagine um homem cansado, ferido, subindo uma montanha em meio ao vento cortante, tentando escapar, tentando sobreviver e sendo abatido nas costas por alguém que conhecia bem. O mistério do assassino de Ötzi é uma das maiores perguntas sem resposta da arqueologia moderna. Sabemos como ele morreu, mas não quem puxou o arco, nem por quê. Alguns estudiosos cogitam que tenha sido vítima de uma disputa interna de sua comunidade. Outros, que foi caçado por membros de uma tribo rival. Há ainda os que defendem a teoria de que Ötzi tenha sido um xamã ou curandeiro expulso ou perseguido por desafiar alguma tradição ancestral. Seja como for, sua morte não foi simples. Ela foi simbólica. Ela deixou marcas. E talvez, de alguma forma que ainda não compreendemos, ela tenha sido registrada pelas gerações seguintes através de mitos e lendas. Inclusive, povos antigos da região onde Ötzi foi encontrado possuem histórias sobre homens do gelo, seres sagrados que guardavam os caminhos das montanhas e protegiam conhecimentos secretos da natureza. Coincidência? Talvez. Mas e se não for? E se parte dessas histórias forem ecos distorcidos de eventos reais, transmitidos por gerações que, sem entender completamente o que viram, criaram mitos para explicar o inexplicável? Cada detalhe do corpo de Ötzi, cada objeto ao seu redor, é uma peça de um quebra-cabeça que, mesmo incompleto, nos conta uma história muito mais profunda do que imaginávamos. Uma história de medo, fuga, coragem e talvez até sacrifício. Ele não era um homem qualquer, era um símbolo, um elo perdido entre o que fomos e o que nos tornamos. E agora eu quero te ouvir. É aqui que você entra. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sente que existe algo mágico e misterioso em como o tempo decidiu preservar esse homem por mais de 50 séculos, comenta aqui embaixo. Mas comenta de verdade. Diz pra mim, se você encontrasse um corpo assim, congelado no tempo, qual seria a primeira coisa que gostaria de saber sobre ele? Deixa a sua curiosidade guiar essa conversa, porque é exatamente isso que mantém esse canal vivo. E claro, se você ainda não está inscrito, esse é o momento. Mas olha, não é aquele pedido automático que todo mundo faz. Aqui, a gente quer que você se sinta parte dessa comunidade de curiosos, de caçadores de histórias, de exploradores do invisível. Clica no botão de se inscrever e vem com a gente nessa jornada por entre os véus do tempo. Porque as histórias mais incríveis ainda estão escondidas e a gente vai descobrir juntas elas, uma por uma. Décadas após sua descoberta, a presença de Ötzi continua ecoando em nossa cultura como um sussurro vindo das profundezas do tempo. Ele não fala, mas sua existência grita. Grava em nossa memória que há muito mais mistério na história humana do que os livros escolares ousaram contar.
Quando olhamos para seu rosto reconstituído por cientistas, não vemos um desconhecido. Vemos alguém familiar, como se cada uma daquelas rugas contasse não apenas a trajetória de um indivíduo, mas os dilemas eternos da humanidade: sobreviver, pertencer, resistir. O mais curioso é como o corpo de Ötzi se recusou a desaparecer. A natureza o guardou como quem protege um segredo valioso. Milhares de outros morreram antes e depois dele, mas seus corpos viraram pó. Por que ele, especificamente, foi escolhido pelo gelo para atravessar os séculos? Há algo de poético nisso, algo quase espiritual. É como se sua história precisasse ser contada agora, neste tempo em que corremos tanto e esquecemos com facilidade. Talvez ele esteja aqui para nos lembrar de onde viemos, para nos lembrar que cada pegada na neve é uma carta para o futuro e que, às vezes, o futuro responde. As tatuagens em seu corpo, mais de 60, são outra pista silenciosa. Feitas com carvão e inseridas com precisão em pontos onde havia evidência de dor, elas sugerem um conhecimento ancestral sobre cura e medicina que desafia nossa visão sobre os povos pré-históricos. Não era apenas arte corporal, era tratamento, era saber aplicado, era de certa forma ciência, mas uma ciência ligada ao corpo, à terra, ao instinto e não aos instrumentos de laboratório. É como se cada marca em sua pele fosse um lembrete de que o conhecimento não começa nos livros. Começa na necessidade, na tentativa, no erro e na repetição. Ötzi talvez tenha sido um terapeuta, um cuidador, alguém que aprendeu com o sofrimento e decidiu transformar isso em algo que pudesse aliviar os outros. Os últimos exames em seus ossos revelaram que ele sofria de dores crônicas nas articulações, especialmente nos joelhos e nos quadris. Isso mudou tudo, porque mostra que ele não era um guerreiro jovem em busca de aventura. Era um homem mais velho, provavelmente com mais de 50 anos, o que naquela época era uma longevidade impressionante. Isso faz da sua jornada final ainda mais impressionante. Ele não era forte, não era rápido, mas era determinado. Subiu aquela montanha como quem cumpre um destino, e talvez tenha morrido com a consciência de que sua missão era maior do que ele próprio. E o que dizer de sua roupa? Por muito tempo subestimamos a capacidade dos povos antigos de se proteger do frio. Mas Ötzi usava camadas complexas de tecidos naturais, costurados com perfeição e adaptados ao clima extremo. Havia pele de cabra, tiras de couro trançadas e até um gorro feito com pelagem de urso. Isso mostra não apenas habilidade, mas planejamento. Ele sabia o que fazia, sabia que enfrentaria um caminho duro, e mesmo assim foi, mesmo com dor, mesmo com medo. E isso, talvez, seja a lição mais poderosa que ele nos deixou. Quando falamos de mistérios históricos, é comum pensar em impérios perdidos, templos soterrados e códigos indecifráveis. Mas a verdade é que, às vezes, o maior enigma cabe dentro de um corpo, de um olhar congelado, de uma pegada antiga. A história de Ötzi não é sobre o que sabemos, é sobre o que ainda precisamos descobrir. É um convite para nunca parar de perguntar, de explorar, de cavar, não só na Terra, mas em nós mesmos. Porque cada civilização deixada para trás, cada fragmento de passado que volta à luz, é um espelho que nos mostra quem somos, quando ninguém está olhando. E é por isso que precisamos continuar investigando. Continuar ouvindo essas vozes do passado, mesmo que sejam quase sussurros. Cada nova análise, cada nova teoria é uma chave que talvez um dia abra a porta final dessa história. Quem sabe o assassino de Ötzi não deixou vestígios que ainda não conseguimos interpretar. Quem sabe seu nome foi cantado por gerações em uma língua que já esquecemos. E quem sabe, no fundo, ele não esteja esperando que a gente entenda o que ele veio ensinar. Chegamos ao fim dessa viagem. Mas como toda boa história, o fim é apenas um novo começo. Agora é com você.
Se essa jornada te tocou, se você sentiu algo diferente enquanto escutava a história desse homem congelado no tempo, eu quero que você compartilhe, mas não de qualquer jeito. Eu quero que você conte aqui nos comentários a sua própria conexão com esse tipo de mistério. Você já sentiu que algum objeto antigo falava com você? Já esteve em um lugar que parecia carregar memórias invisíveis? Ou quem sabe, já viveu algo que não consegue explicar, mas que te fez repensar tudo sobre o tempo e a vida? Compartilha com a gente. Sua história pode ser o início do próximo mistério que vamos explorar aqui no canal. E mais do que isso, pode ajudar outras pessoas a verem que elas não estão sozinhas nessa sede de descobrir, de entender, de mergulhar fundo. E claro, se ainda não está inscrito, vem, mas vem de verdade. Não é só clicar no botão, é fazer parte de algo maior. Aqui, a gente não corre atrás de views vazios. A gente constrói pontes entre épocas, entre pessoas, entre pensamentos. A cada vídeo, a cada comentário, você ajuda esse espaço a crescer com alma. Então se inscreve, ativa as notificações e vem fazer parte da nossa comunidade de buscadores. Porque no fim das contas, todos nós temos um pouco de Ötzi dentro de nós. Algo que queremos proteger, algo que queremos deixar para o futuro. E talvez, só talvez, nossa história também mereça ser lembrada.